Fala galera, sou o professor Daniel Macedo, estou aqui para mais uma aulinha do canal Física Descrita. Nós vamos continuar nosso estudo de dinâmica, falando agora sobre as forças particulares. Então na última aula nós falamos sobre as 3 leis de Newton e hoje nós vamos falar sobre forças. Lembra lá do somatório das forças? Né? A resultante das forças? Então, hoje a gente vai falar de forças que existem no universo, existem na natureza e que a gente precisa identificar essas forças por algum termo na questão. Então são forças que a questão não vai te falar, ó, essa força aqui existe. Não, você interpretando a questão tem que marcar essas forças. E a gente vai ver também como é que marca essas forças, beleza? Então a primeira força que a gente tem é a força mais comum de aparecer, é a força peso. E por que ela é tão comum? Porque ela é uma força que atua em massas. Então, galera, como a maioria dos corpos tem massas, a gente tem pouquíssimas partículas aí. Pensando na física clássica, tudo tem massa, então tudo vai ter força-peso. E como é que a gente marca o peso? O que é o peso? O peso é a ação gravitacional que um corpo exerce sobre o outro. Então, quando a gente pensa na Terra, é a ação gravitacional da Terra sobre a gente, beleza? Então, a força-peso na Lua, a ação gravitacional da Lua sobre o corpo, por aí vai. No nosso caso aqui, o vetor peso é igual ao escalar massa vezes o vetor gravidade, a aceleração da gravidade. Então, vamos lá. Se massa é sempre positivo, qual vai ser o modo, a direção e o sentido do peso? O mesmo da gravidade. E a gente sabe que se a gente tem um corpo caindo, vamos lembrar lá da queda livre, a aceleração da gravidade aponta para onde? Para baixo. Então o peso também vai apontar para baixo, beleza, galera? Então como é que a gente vai calcular o peso? Peso vai ser dado por massa vezes gravidade, simplesmente, beleza? Da fórmula vetorial a gente já tira de cara aqui, o cálculo da fórmula. Agora vamos a um ponto muito importante, como diferenciar peso de massa. É comum a gente subir numa balança e falar coisas do tipo, meu peso é de tantos quilos. Isso é uma situação onde nós estamos usando o senso comum, mas o correto é falar que você está medindo a sua quantidade de massa. Sei que isso é algo meio inviável, a gente não vai deixar de falar, meu peso é de tantos quilos, mas a gente tem que diferenciar peso de massa. Por quê? Peso é uma força, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, como as questões abordam isso aqui? Fulano de tal foi para a Lua. O peso dele altera? Altera. Por quê? A gravidade na Lua, ela é em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 6 vezes menor do que a gravidade na Terra. Então o peso sobre o corpo vai sim alterar, mas a massa não. Então a gente tem que ficar atento a isso, de que a massa de um corpo não muda, embora o peso possa mudar, caso você mude a aceleração da gravidade. Beleza? Bom, como é que a gente marca o vetor peso? Esse é o mais fácil. O peso é sempre vertical para baixo. E a gente sempre marca o vetor no corpo. Então está aqui o meu bloquinho numa superfície horizontal. A gente vai colocar o peso vertical para baixo daqui. Lembra que a setinha em cima da letra é só para dizer que a letra é vetorial, beleza? Segundo caso, o corpo num plano inclinado. Está aqui. Terceiro caso, um corpo pendurado aqui por um fio. Peso vertical para baixo. Quarto caso, uma caixa presa na parede, peso vertical para baixo. Daniel, se eu tiver um mergulhador, peso vertical para baixo. Um passarinho voando, peso vertical para baixo. Por quê? Porque a gravidade, a ação gravitacional, ela puxa os corpos para o centro da Terra, tá? E aí vamos lá, para toda ação existe uma reação. Se a Terra me puxa, qual é a reação? Eu puxo a Terra. Então, peso tem um par ação e reação com a Terra. Então, se um corpo tem força-peso, a reação é o menos peso no centro da Terra. Exemplo, você tem lá uma pessoa aqui na Terra. Essa pessoa sofre força-peso. Logo, existe o menos peso dessa pessoa puxando a Terra.
Como a massa da Terra é absurdamente grande, a gente não vê a Terra se mover. Como a massa da pessoa é absurdamente pequena em relação à Terra, a pessoa se pular, ela volta para o chão. Beleza, galera? Seguindo, força normal. Força de reação de uma superfície sólida de contato. Então, se para existir força-peso tem que existir massa, para existir força normal tem que existir superfície de contato. E a normal ela não tem fórmula própria. Você calcula usando lá a fórmula da força resultante para cada caso. Então, por exemplo, como é que a gente vai marcar o vetor da normal aqui? Tem superfície de contato? Tem. Logo, a normal é vertical para cima. Ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Beleza, galera? Então aqui, ó, normal sobre um plano inclinado. O bloquinho não está aqui? Então está aqui, ó, força normal nele, ó. Sempre perpendicular à superfície de contato. Agora, uma caixa flutuando tem força normal? Não. Então a normal aqui, ela não existe, ela vale 0. Agora, olha esse caso. Um bloquinho preso na parede. A superfície não é aqui, então está aqui a força normal. Perpendicular à superfície de contato. Tudo bem? Então o passarinho voando vai ter força normal? Não. O mergulhador? Não. Qualquer objeto que não encosta numa superfície não tem força normal. Lembrando aqui, ó, observação. Normal e peso não são para ação e reação. Lembra que o para ação e reação do peso é a Terra, né? Para a gente aqui na Terra, a força peso que atua na gente, a reação vai estar acontecendo na Terra. Assim como a normal, ela também vai ter uma ação. E qual é a ação? Quando a gente, por exemplo, sobe numa balança, o que a balança marca, vamos supor que isso aqui seja uma balança, não é a força peso, ela marca a força que a gente exerce sobre o chão. Como assim, Daniel? Já subiu numa balança só com um pé? Bota um pé na balança e outro no chão. Não vai marcar a sua massa. Se você subir com os dois pés e começar a pressionar, você vê que a sua massa sobe. Mas o seu peso está aumentando? A gravidade da Terra está aumentando? A sua quantidade de matéria está aumentando? Não. O que acontece é que numa situação ideal, o seu peso aqui para baixo, ele vai ser igual ao normal, porque você está parado. Agora, a partir do momento que você começa a fazer força para baixo, o que acontece é que a sua normal, ela passa a ser a força que você está aplicando mais o seu peso. Logo, a sua massa lá vai aumentar, porque a balança é graduada para medir, né, a massa e não o peso, mas em função da força. Logo, galera, o que é a leitura da balança? É normal. Ela é a leitura da balança. Então, toda vez que estiver falando de balança, o valor que você tem que procurar não é o peso, mas a normal, que pode ser igual, mas não necessariamente é. Agora, quem é essa força F? É a força que a gente exerce no chão. E aí, veja bem, quando a Terra te puxa, você força o chão. Tanto é que se esse chão aqui fosse de isopor, eu estou no segundo andar, se esse chão fosse de isopor, ele iria partir. Por que ele iria partir? Porque à medida que a Terra me puxa, eu vou forçar o chão. Sabe aquela situação? O coleguinha vai lá e empurra o outro, aí o cara cai em cima da coleguinha. A coleguinha, pô, você caiu em cima de mim. Ah, a culpa não foi minha, fulano me empurrou. É tipo isso. Quem está me puxando é a Terra, mas sou eu que estou forçando o chão. A culpa não é minha, mas eu estou forçando o chão. Então, o que seria a reação da normal? Ou melhor, se a normal é uma reação, o que seria a ação da normal? É a força que eu exerço na superfície, chamada de menos normal. Então, ela vai ser assim, a soma de tudo, né? O meu peso, e se eu estiver fazendo força, o peso mais a força, beleza? Por que essas forças aqui, Daniel, elas nunca aparecem? Porque são problemas conceituais.
conceituais. Quando você está analisando uma pessoa em cima da balança, você não está preocupado com a balança, você está preocupado com a massa da pessoa. Quando você está analisando uma pessoa na Terra, você não está preocupado com a Terra, mas com a pessoa. Então, o corpo que você analisa, o seu sistema, é o que vai ter ênfase. Por isso que muitas vezes isso não acontece. Aí o cara vai lá e bota uma questão conceitual e tu erra. Por quê? Porque você fica pensando que todos os casos vão ser sempre um plano horizontal, onde normal e peso são iguais. Só que só são iguais porque não tem nenhuma outra força. Se você pega esse caso aqui, ó, o peso está aqui. Ou seja, normal é diferente do peso. Aqui a normal nem existe, mas existe peso. E aqui a normal é perpendicular ao peso. Olha a diferença. Então a gente não pode dizer que eles são par, ação e reação. Beleza? Vamos seguindo, galera. Força de tração ou força de tensão é força que atua em cordas. É uma força de transmissão. E no exercício a gente sempre vai ver essa força atuando em par, ação e reação. Vão surgir dois vetores sempre. Então vamos lá, ó. Como que eu marco o vetor? Joãozinho está aqui, ó, fazendo uma força F nesse fio. Então o Joãozinho não está puxando a caixa, ele está puxando o fio. O fio vai transmitir essa força até a caixa. Então, temos aqui uma situação de Joãozinho através do fio puxando a caixa. Logo a caixa através do fio puxa Joãozinho. Tração dos dois lados. Beleza, galera? Se a gente olhar para o sistema todo, essas trações elas se anulam. Só sobra F. Agora, se eu olhar só para a caixinha, tração é a força que mexe a caixinha. Tudo bem? Olha o segundo caso aqui. Tem aqui um vetor peso, vertical para baixo. Só que quando essa caixa é puxada pela terra, ela estica o fio puxando o teto. Por isso que a gente não pode pendurar qualquer coisa no teto se o teto não for firme. Logo, se a caixa puxa o teto através do fio, o teto puxa a caixa através do fio. Ação e reação. Daniel, nunca vi essa força marcada. Só aparece aí em casos de polícia, a gente vai ver isso mais pra frente, mas é importante quando a gente pensa em resistência dos materiais, né? O material que eu vou botar nesse teto, ele pode quebrar se eu quiser pendurar, por exemplo, um piano num teto de isopor, beleza? Quarto caso, aqui tem uma polia, né? Tem duas caixinhas e esse sistema vai descer, vamos supor que não tem atrito. Então o que vai acontecer? Vai ter um peso aqui e esse peso vai esticar todo esse fio. Logo, essa caixa aqui ela é puxada pelo fio. Tanto é que se eu cortar o fio, essa caixa fica parada. Então se A puxa B, B puxa A. E mais pra frente, quando a gente estudar a estática dos corpos, a gente vai ver esse caso aqui dos dois fiozinhos segurando a caixa no teto. Então aqui a gente pode chamar de tração, tem uma reação do teto, né? Então, ó, puxou, esticou aqui, puxou o teto puxa a caixa. Tração 2. E aqui também tem a reação. E olha aqui no fio do meio, também tem aqui, ó, tração 3, tração 3. Beleza, galera? Então sempre aparecendo em paração e reação. Quarta força, não é a última, né? A gente vai ter um vídeo só falando sobre força de atrito, é uma força, a quinta força particular, e ela é bem peculiar. Força elástica, galera, é uma força de restituição. Ela serve para trazer equilíbrio de novo a uma mola, um elástico, a materiais que tem essa elasticidade. Então, se eu puxo uma mola e solto, o que a mola faz? Ela vai voltar ao seu tamanho inicial. Então, como que isso acontece? Tem aqui uma mola presa a uma caixinha, presa a uma parede no instante T0. Eu vou esticar essa mola de forma que ela vai sofrer um deslocamento aqui, que eu vou chamar de X. Então, no tempo 0 ela estava parada aqui, no tempo 1 ela chegou nesse pontinho aqui, beleza? O que a força elástica vai tentar fazer? Ela vai tentar puxar essa caixa de volta. Mas veja bem, ela também, como atração, ela aparece em ação e reação. Não é só a caixa que está sendo puxada, a parede também é puxada. Só que geralmente a parede é rígida, então ela não vem. Eu lembro que na época de escola a galera ficava brincando de puxar elástico para acertar o coleguinha. E às vezes, nessa brincadeira idiota, quando puxava demais o elástico, a pessoa queria acertar outro, o elástico soltava do dedão e vinha no rosto da pessoa. Por quê? A mola não é esticada só aqui, ela é esticada dos dois lados.
Inclusive, eu tenho um elástico aqui, só para você entender o que eu estou falando aqui, ó. Estou puxando. Então, se eu soltar aqui, ela se move para lá. Se eu soltar desse lado, ela se move para cá. Ou seja, tem força elástica surgindo dos dois lados da mola, tanto na caixinha quanto na parede, beleza? Agora vamos para a fórmula. O vetor força elástica, ele é o negativo da constante elástica vezes o vetor deslocamento. E por que tem esse negativo? Lá na aula de vetores a gente viu duas coisas. Primeiro, multiplicação por escalar, o K, a constante da mola, ela é um vetor, um escalar, um número, e o negativo é o vetor oposto, ou seja, se o deslocamento vai no sentido, a força elástica vai para o outro. Esse menos ele não entra na conta, ele só serve para te mostrar que o sentido desses vetores é diferente. Apesar de ter a mesma direção, vão possuir sentidos opostos. Então, quando eu for calcular um módulo, ou seja, o valor da força elástica, eu simplesmente vou multiplicar K por X, onde X é o deslocamento e K é a constante elástica, também chamada de constante da dureza da mola. Por quê? Quanto maior a força elástica que eu fizer, mais dura é essa mola. Porque o X é o deslocamento, então eu posso usar, por exemplo, uma mola de carro ou esse elásticozinho que eu estava brincando aqui agora. Nos dois casos eu posso tirar o mesmo deslocamento, mas a força necessária para ser diferente, porque a dureza da mola do carro é muito maior, ela é muito mais resistente do que o elástico que a gente brincava na escola. Tudo bem? E aí a gente vai usar as unidades de medida, né? Não é se Newton para força, deslocamento em metro, se eu divido força por metro, Newton por metro. Beleza, galera? Vamos lá. Então, ó, falamos de 4 forças particulares. Peso tem que ter massa. Normal, superfície de contato sólida. Tração, fios, cabos, correntes e por aí vai. Força elástica, mola deformada. Uma mola parada não tem força elástica. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí com essa matéria. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho e de se inscrever aí no canal, beleza? Agradeço a vocês. Um abraço. Valeu!